Turma, vamos fazer uma pequena revisão sobre o sujeito, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos: os peixes maiores devoram os menores. Vamos focar aqui no verbo. Nessa oração, nós temos o verbo devoram. Então, o ser ou objeto sobre o qual o verbo faz uma declaração, nós chamamos de sujeito, certo? E o predicado sempre vai estar na outra oração. Então, como é que eu faço para saber quem é o sujeito? Faço uma pergunta ao verbo. O que devoram os menores? Os peixes maiores. Então, os peixes maiores é o sujeito. Devoram é o verbo e os menores é o complemento. E a união do verbo com o complemento forma o predicado. Ok? Então, sujeito é o que ou sobre quem, ou quem é o que ou quem se declara, o verbo faz uma declaração. E o predicado é essa declaração. Então, sempre que eu quiser saber quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. E o sujeito, ele possui 3 classificações: sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinencial ou oculto. Como é que eu faço para saber, para classificar? Eu vou através do núcleo, certo? Então, entre as palavras que formam o sujeito, aqui nessa frase, peixes é a central, a qual se agregam os demais termos. Por isso é chamado núcleo do sujeito, tá bom? As demais são termos que determinam esse sujeito. Então, vamos aqui, ó. Peixes é o núcleo. Peixes é o núcleo. Ó, vejam, os peixes maiores. As demais só estão complementando esse sujeito. Então, para saber qual é a classificação, né, desse sujeito, eu vou ficar atento ao núcleo. O sujeito pode ser constituído de um ou mais núcleos, ou ainda pode não estar explícito. Vamos ver as classificações? Então, os peixes maiores devoram os menores. Nós já vimos que os peixes maiores é o sujeito, devoram os menores é o predicado. Vimos também que peixes é o núcleo. Então, se nesse sujeito só possui um núcleo, eu classifico como sujeito simples. É aquele formado por um só núcleo. Vamos aqui. Como funcionam as grandes empresas? Professora, qual é o sujeito? Como funcionam? Vejam que funcionam é o verbo. Então, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Como funcionam o quê? As grandes empresas. Então, as grandes empresas vai ser sujeito. Agora, eu tenho que saber se é simples, composto ou desinencial. Vamos lá. As empresas, grandes empresas. Vejam que as duas palavras que tem no sujeito está se referindo a empresas. Então, empresas é a palavra principal. Ela será o núcleo. Quantos núcleos eu tenho? Apenas um. Então, se eu só tenho um, eu classifico como sujeito simples. Grandes empresas e peixes grandes se assemelham. O verbo assemelham. Então, vamos fazer a pergunta ao verbo para identificar o sujeito. Quem ou que se assemelham? Grandes empresas e peixes grandes. Vamos ver quantos núcleos nós temos nesse sujeito. Grandes se refere a empresas. Grandes aqui se refere a peixes. E o E está ligando empresas e peixes. Então, eu tenho empresas como uma das palavras principais e tenho peixes também como uma das palavras principais. Se eu tenho duas palavras principais nesse sujeito, eu tenho 2 núcleos. Então, se eu tiver 2 núcleos, eu tenho sujeito composto, que é aquele formado por 2 ou mais núcleos, tá bom?
E por último, nós temos o sujeito desinencial, que é reconhecido no predicado pela desinência do verbo. Então, vamos lá. Funcionam como a mamãe natureza. Aqui é o predicado. O que funcionam como a mamãe natureza? Não tem dizendo na frase, aqui nesta frase, mas nós podemos identificar que são elas, as grandes empresas. Então, se ela não está na frase, mas nós podemos identificar, então eu chamo de sujeito desinencial ou oculto. Tá bom? Então, turma, o sujeito simples e o sujeito composto sempre estão expressos na frase, enquanto o sujeito desinencial está implícito na desinência, na terminação do verbo e pode ser reconhecido pelo contexto. Funcionam aqui pelo M, a gente entende que quando o verbo termina com M é porque ele está na terceira pessoa do plural, que são eles ou elas. Então, quando eu posso encontrar através da desinência do verbo, eu chamo de sujeito oculto ou desinencial.